Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Robson, arquiteto urbanista, e eu venho trazer mais um tutorial de Revit. E nesse tutorial eu vou ensinar a fazer a modelagem de um brise. E aí eu vou ensinar a fazer essa modelagem da forma que eu acho que funciona mais, que é entender o objeto final, o que a gente vai modelar e dividir esse objeto em partes. Cada parte vai ser uma família. E depois a gente vai ter uma família que vai reunir todas essas partes. No nosso projeto vai ter uma família que vai ser o painel, que é o que a gente vai modelar primeiro. Depois a gente vai ter a família do brise, que é o que vai receber o painel e que vai ter os parâmetros que multiplicam esses painéis dentro do brise. E aí tem todos os cálculos que a gente vai fazer. Basicamente o primeiro conceito que a gente vai aprender agora é que uma família dentro do Revit pode ser constituída por outras famílias, uma dentro da outra até chegar na família final, que é o objeto final, o resultado do que a gente quer de modelagem. Pode ser um brise, uma porta, pode ser uma janela. Uma partezinha dentro da outra vai resultar numa família final parametrizada que vai atingir os objetivos que a gente quer. Então esse é o primeiro conceito, depois eu vou passar por outros conceitos de fórmula, como calcular entre parâmetros para resultar em outro parâmetro e utilizar esse valor, e sobre a visibilidade, que é o que vai dar essa noção de rotação do painel. E eu fiz o brise como mobiliário, como família de mobiliário, porque ele não vai ser associado a nada. Então por isso que eu fiz ele dessa forma, porque numa fachada, por exemplo, para eu não precisar criar, por exemplo, uma parede e inserir ele numa parede, entendeu? Ele é um objeto solto, então eu consigo deslocar ele do piso, eu consigo colocar ele dentro do piso, e assim eu vou conseguindo ter mais flexibilidade, né, dentro da modelagem do meu projeto final. Então foi por isso que eu escolhi fazer o brise como um mobiliário. Bom, então vamos iniciar a modelagem, abrindo o Revit, vamos ali em Novo, Família, no menu lateral esquerdo. E aí a gente vai buscar por mobiliário métrico. Depois é só a gente esperar carregar a família. Vamos fazer as configurações, melhorar a visualização, melhorar a escala. Vamos fazer a configuração de unidade de medidas para a unidade que a gente está acostumado a trabalhar. Eu vou adotar aqui metros, 2 casas decimais. E como eu falei inicialmente, nós vamos começar a modelagem pelo painel. Então a gente vai traçar agora alguns planos de referência que vão ser parte desse painel, né? Que é onde a extrusão vai ficar associada e a gente vai aplicar esses parâmetros. Então eu vou traçando aqui os planos, sem necessariamente me preocupar com uma medida agora. Depois eu vou vir ajustando, aplicando as cotas, tanto as cotas de equidistância, que tem a função de manter ambos os lados com a mesma medida. Então a primeira coisa que eu faço é aplicar essas cotas. Então é só clicar no EQ ali. Então ele vai sempre manter os dois lados com a mesma medida. Sempre clicando no eixo, na linha de eixo, que já vem padrão. Dou uma conferida, ver se está tudo certo. Vou continuar fazendo os parâmetros. Agora é o primeiro parâmetro que a gente vai fazer. Primeiro põe a cota. Cota no centro dos primeiros dois vai ser um parâmetro que eu vou chamar de... vai ser a espessura da chapa. Depois eu vou criar novamente, vou ali em anotar, alinhado. E aí eu vou criar outro parâmetro que vai ser a espessura do meu perfil. E aí eu coloco o nome certinho, né? No caso vai ser largura do perfil. Depois que eu criei os parâmetros, eu vou prosseguir fazendo os ajustes ali, conferindo se está tudo funcionando. Eu vou ali na aba de propriedades, né?
acesso os parâmetros ali e vejo se está ajustando. Então os parâmetros estão ajustando os meus planos, reposiciono as cotas de equidistância só para melhorar o espaço ali, que eu vou precisar fazer mais planos de referência. Vamos criar mais planos de referência. Vou criar agora os planos que vão ser responsáveis pela largura. Então eu traço o primeiro plano, traço o segundo plano, vou em anotar e coloco as cotas de equidistância. E depois que eu aplicar o valor do parâmetro, ambos os lados vão ficar com a mesma medida. Então, por exemplo, se eu coloco 10 metros como parâmetro, cada lado vai ficar com 5 a partir do eixo, tá? Então eu vou chamar aí de largura do painel. Não coloquei painel na frente, porque já é painel, então já ficou. Vamos na vista frontal e vamos terminar de criar os parâmetros. Só vou dar uma conferida, ver se está tudo funcionando. A cota de equidistância também está funcionando aqui em vista. Essa cota de equidistância que eu coloco na vista frontal não tem necessidade, porque essas linhas de plano já estão parametrizadas em planta, tá? Então o que estiver parametrizado em planta que aparece em elevação não tem necessidade. É só o que não aparece em planta, é só o que está no plano de vista frontal que você parametriza. Então eu vou seguir fazendo ali as outras linhas de plano. Então lembra que o nosso painel ele tem perfis que vão segurar uma chapa central, né? Então as duas linhas de cima são os parâmetros de um perfil e as duas linhas de baixo são os parâmetros do outro perfil. Então eu clico na cota ali e coloco o painel na frente. E aí eu vou criar agora o parâmetro de painel altura do perfil. Vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Como eu já tenho parâmetro criado, é só clicar na cota e associar. Já aparece na lista ali. Painel altura do perfil. Agora esse painel ele vai ter uma altura final, com os perfis e a chapa central. Esse é o parâmetro que eu vou criar agora, da altura final do painel. Agora a gente vai conferir aplicando aí os valores nos nossos parâmetros. Vamos ajustar a largura. Então, os nossos planos de referência estão seguindo os parâmetros. Então agora a gente vai criar as extrusões que vão ser os perfis. Então vou começar pelo perfil de baixo. O cadeado tem a função de restringir essa linha que a gente cria da extrusão a esse plano que a gente criou. Então é sempre bom clicar nesse cadeadinho, é para isso que ele serve. Então a gente só vem agora terminando de fazer o fechamento da extrusão. Isso funciona tanto quando a gente está desenhando a extrusão com essas linhas rosas, como a gente vai fazer agora em planta, ó, que é pegar a setinha da extrusão, arrasta para o plano externo e trava. Pega a outra setinha, arrasta para o plano que a gente criou inicialmente e trava. Isso vai fazer com que, se eu mexer nos parâmetros, mova os planos vão mover conforme o valor que eu coloco. E com o cadeado travou nesse plano, a face daquela extrusão, a extrusão vai acompanhar. Vocês percebem aí? Eu altero os valores e a extrusão que a gente acabou de criar, que é o perfil embaixo, está acompanhando.
Então eu vou prosseguir agora para a modelagem do perfil de cima. Mesmo esquema, que clico ali nos planos e vou travando com o cadeado. É para isso que serve o cadeadinho, para a gente manter a restrição do perímetro da extrusão, associado aos planos que estão associados aos parâmetros. Beleza, agora eu vou em planta novamente, porque esse perfil é de cima, e vou associar novamente ao plano. Vou travar com o cadeado, vou arrastar lá novamente, trava com o cadeadinho. Pronto. Ok. Vamos fazer os testes agora. Ah lá. Os nossos perfis já estão acompanhando os nossos parâmetros. Agora vamos fazer a modelagem do painel central. Mesmo esquema, clicando nos cadeados, a gente vai travar a extrusão desse painel nos planos que a gente criou. Isso vai fazer com que essa extrusão, se eu diminua o painel, ela diminua junto. Eu quero que tudo isso seja parametrizado. Então, agora eu vou jogar a face na linha interna, nos planos internos, que eles estão associados à espessura da chapa, que é aquele parâmetro que a gente criou lá inicialmente. Então eu travo aí. Vamos fazer só os testes aí, para ver se a chapa acompanha. Vocês percebem que ela acompanha. Só que eu preciso também do parâmetro dessa chapa aí, só para garantir que a minha extrusão não venha dar problemas posteriormente. Então, como eu preciso criar esse parâmetro até para recolher informação depois, eu já vou aproveitar e ensinar a função de fórmula ali. Então, a altura da minha chapa, ela vai ser dada por um valor. Então, basicamente, o que eu vou fazer para descobrir a altura da minha chapa é fazer uma equaçãozinha. Então eu vou abrir parênteses e vou escrever o nome do parâmetro, que no caso é o painel altura externa, altura final. Também serve a altura externa se eu tivesse colocado esse nome. Menos, abre parênteses, painel altura final, menos painel altura do perfil 2 vezes. Porque eu quero somente o vão que está dentro. Então é assim que eu vou fazer a conta. Vamos só bater uma cota para a gente conferir. Deu 0,95, exatamente o valor que a gente colocou lá. Então eu vou entrar aqui na extrusão do perfil, só para associar esse parâmetro que a gente acabou de criar. Vocês percebem que a cota ela não está em preto escuro, então quer dizer que ele não está pegando a linha rosa como referência. Então a gente tem que isolar ela para ele pegar só ela. Teria necessidade? Não necessariamente. Para efeito de modelagem aqui, como essa extrusão está associada aos planos de referência, ela vai receber, ela vai ajustar. Mas foi uma boa para poder ensinar a fazer a conta e caso vocês precisem extrair área disso daqui depois, né? Então, reinicializa, deu 0,95. Bom, uma vez salvo, agora a gente vai criar os sentidos de abertura.
Então eu vou selecionar tudo que a gente fez em planta, plano de referência, tudo, e vou rotacionar 45 graus. Ele vai dar um errozinho ali, mas não tem problema nenhum. Ele vai pedir para excluir uma cota, você exclui. Não tem problema, a cota não é tão importante. E depois eu vou rotacionar mais 45 graus ali, que vai me resultar na abertura de 90. Então é isso aí que a gente vai ter dentro dessa primeira família que a gente está criando. Vou vir fixando ali com a taxinha os planos centrais, só para garantir que as extrusões não vão mover. Eu garanto que elas movam, mas só pra gente, né, não ter bugs. A gente vem fixando esses planos centrais para manter as cotas de equidistância no lugar e tal. Então é isso que você vai ter, né? Como se fosse uma estrela. Então agora a gente só vai testar os parâmetros para ver se está tudo rolando nas 3 cópias que a gente tem. A gente ajusta aí agora a altura, só para ver se ele acompanha. Então a gente vê que os parâmetros estão aplicando as nossas 3 cópias aí, né? Agora em planta a gente vai conferir também se os parâmetros estão funcionando. Vamos mexer aqui na largura do painel, ver se todos os 3 painéis ajustam. Então eles estão ajustando. Excelente. Então a gente está vendo aí que está tudo rolando. Os parâmetros vão aplicando as nossas geometrias. Agora a gente vai começar a criar os parâmetros dos materiais, né? Então vamos criar o primeiro parâmetro de material, que são os materiais dos perfis desse painel. Aí a gente seleciona os perfis de baixo, aplica o mesmo parâmetro de material que a gente acabou de criar, seleciona os painéis e faz o mesmo processo. Vai em novo e cria um parâmetro de material só para os painéis, que pode ser o mesmo ou para cada um dos painéis um parâmetro de material diferente. Aí vai da criatividade depois que vocês entenderem o contexto final da família, né? Vocês vão fazer a alteração, eu tenho certeza. Vão aumentar mais as aberturas. Bom, agora a gente vai criar o parâmetro das aberturas. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar a abertura de 45 graus, se eu não me engano. Sim, eu estou narrando o meu vídeo. E aí a gente ali em tipo de parâmetro, coloca sim ou não. Vocês vão entender já como é que funciona esse parâmetro. Deixa eu dar um ok. Vamos criar novamente. A gente vai criar 3. Vai ser o aberto a 90 graus. Tipo de parâmetro, sim, não. E a gente vai criar um agora que vai ser o fechado, que é a posição inicial da nossa modelagem, que é paralelo à vista frontal. E aí agora a gente vai linkar as nossas cópias aos parâmetros. Então a gente seleciona, desmarca, né, as geometrias que a gente não quer associar ao parâmetro, que é a de 45 e a de 90 graus. Então a gente vem desmarcando elas. E aí no filtro a gente vai deixar marcado somente mobiliário.
porque é só o mobiliário que vai ser associado. E aí, para associar, a gente vai ali em gráfico, visível, clica no quadradinho e seleciona o fechado. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para as outras rotações, para as outras cotas. Seleciona ali o de 45, vai em filtro, marca nenhum imobiliário. Vai no quadradinho do lado de visível e associa ao parâmetro aberto 45 graus. Vamos fazer isso ao de 90 também. Dou só um confere no filtro, mas não tinha necessidade, porque do jeito que eu fiz a seleção pegou somente o imobiliário. Vou associar aos 90 graus agora. Para a gente ver, a gente clica ali embaixo, ó, em pré-visualização de visibilidade, a gente ativa. E aí vocês viram que está marcado somente o fechado, é porque só ele está selecionado ali em tipos de família, que é nos parâmetros que a gente cria. Então se eu desmarcar e marcar 90, ele vai mostrar o que está associado a 90. Entende? Agora eu desmarco a 90 e marco 45. Ele vai mostrar para mim o que está a 45. A gente ativa em todas as vistas que a gente quiser conferir, tá? Então até agora a gente já criou parâmetros, aprendemos a criar fórmulas dentro do Revit. Basicamente as fórmulas ali é o nome do parâmetro, exatamente como você cria. E aí você faz menos, vezes, dividir o outro parâmetro que daí resulta num valor em específico que vai ser a equação, a continha que você fez ali entre os parâmetros, tá? Funciona como se fosse o Excel, a diferença é que não tem célula propriamente, né? É o nome do parâmetro. E detalhe, ele é muito sensível à formatação de texto. Então, se tem letra maiúscula, tem que manter. E assim sucessivamente. Espaço, tudo. Então, a gente salva e cria uma nova família. Mesmo esquema, a gente vai agora fazer o Breeze. Então, a gente, com essa nova família, configura as unidades de medida. Vamos criar um plano de referência. Como o Breeze tem uma estrutura que abraça os painéis, a gente vai começar pela parametrização dessa estrutura. Então, o primeiro parâmetro que a gente vai criar é o perfil estrutural. Então, eu criando o plano ali, eu vou clicar nessa cota e vou criar esse parâmetro aí, desse perfil que vai dar a volta, né? Então vamos começar. Agora a gente vai ter bastante continha. Principalmente por conta da matriz, né? A gente vai criar uma matriz depois que vai copiar esses painéis conforme a gente alterar o comprimento. Então, se não tiver continha, não acontece. Então vamos lá, abrir esse perfil estrutural, largura. Então agora a gente vai criar mais planos de referência e vai continuar fazendo as referências que vão ser a borda desse perfil que dá a volta ali, né? Ainda bem que vocês conseguem visualizar o que eu faço, porque se deixar só pela minha explicação... fica complicado. Mas basicamente eu vou fazer uma moldura, eu vou vir dando a volta ali e criando essas linhas de referência que vão ser os limites do meu perfil. Meu perfil que dá a volta e os painéis, né? O perfil estrutural que segura tudo isso. Eu posso ter um perfil só em cima e embaixo e não ter nas laterais. Isso vai ser do critério de cada um. Eu escolhi dar a volta, né? Eu escolhi criar uma moldura estrutural que vai segurar toda a caixilharia aí, né? O Breeze e tudo. Então, igual eu fiz lá na família do painel, eu vou vir criando os parâmetros desse perfil. Então, agora é só vir associando essas cotas que a gente criou às linhas ali.
E aí eu vou seguir fazer a cota do comprimento e depois da altura externa, tá? Então vai ser brise, comprimento externo e depois a altura, né? Vai ser a altura final desse brise aí. A gente vai precisar depois fazer a mesma continha que a gente fez lá para descobrir o comprimento interno e a altura interna. Então vocês já sabem como que a gente vai fazer, né? Pegando os parâmetros externos, subtraindo as espessuras dos perfis, obtendo o valor interno como parâmetro. Então eu tenho os valores externos associados aos planos. Sempre dá aquele confere, ver se está tudo certo. Bom, agora a gente vai criar os parâmetros de comprimento interno e comprimento e altura interna. Então, a gente cria um novo parâmetro, ele vem zerado, que ele vai ser resultado de uma fórmula. A gente abre parênteses e vai escrever brise comprimento externo, fechar parênteses, menos, abre parênteses, brise perfil estrutural largura, vezes 2, fecha parênteses. Deu para entender como funciona a fórmula ali? Continha simples, formulazinha, belezinha simples. Não tem muito segredo não. Fecha parênteses, ele já me dá o valor ali. Tá vendo que ele deixa cinza? Você não consegue nem editar porque o resultado do valor é uma fórmula. Então vamos só conferir, ó, 1.77, mas é porque a precisão da cota tá de 2 casas decimal e ele tá arredondando, tá? Mas tá certo. Tanto é que eu vou ali agora conferir, depois eu vou aumentar a precisão dessa unidade de medida. Para 3, e vocês vão ver que ele só deu uma arredondada só. Olha lá, 1.767 e deu 1.7672, então tá tudo certo. Vamos agora criar ali esse parâmetro novamente, só que vai ser pro outro sentido, né? A gente criou o comprimento interno, agora a gente vai criar a altura interna. Logo mais vocês vão entender o porquê que eu criei esses parâmetros internos, que a gente vai associar a outra família depois. Então o brise altura interna vai ser basicamente a mesma continha de baixo, só mudando o nome, tá? Então vai ser brise altura externa, né? Fecha parênteses, menos brise perfil estrutural largura vezes 2. Se eu tivesse um de altura, ou se vocês identificarem que tem mais parâmetros aí na modelagem de vocês, vocês têm que analisar muito bem o que está rolando de conta, tá? Mas não tem segredo não, a equação ali é só você copiar exatamente o nome. E os nomes estão enormes assim, para efeito de ficar didático, né? O legal é tentar reduzir o nome aí depois na modelagem. Olha lá, a gente confere agora a altura interna, deu 1.803, deu 1.826, ele arredondou para 3, tá certo. Basicamente agora o que a gente vai fazer é carregar aquela família que a gente fez. Então a gente vai ali, carrega na família do brise. Então a gente está aí com a família, os parâmetros que a gente puxou de lá. A gente faz o teste só para ver se os parâmetros que a gente pegou de lá estão funcionando. Então a gente vê que quando a gente alterna ali entre as aberturas, tá rolando. Eu deixo ativado a abertura a 90 graus só para facilitar pegar o eixo certinho ali, tá?
E aí a gente vai criar um parâmetro nessa cota que vai ser eixo. E logo mais vocês vão entender o porquê que a gente tem que colocar esse parâmetro no começo e no final. Que é para ele manter o nosso painel rente ao perfil, para ele não deslocar. Senão quando a gente quando a gente altera o valor da matriz, ele começa a movimentar esse painel. E não é o que a gente quer. Então em elevação, eu vou colocar ali a elevação do nível proporcional ao perfil estrutural. Porque o nosso painel vai estar apoiado em cima do perfil estrutural. Então o deslocamento dele vai ser exatamente o mesmo parâmetro do perfil estrutural. Dentro da família ali, ó, a altura do painel eu vou associar ao parâmetro que a gente criou de altura interna, vocês lembram? É só clicar no quadradinho do lado ali da família, do lado ali do parâmetro da família que a gente importou, e associar o parâmetro do brise que a gente criou. E aí vocês vão perceber que o painel está respeitando aquela continha que a gente fez entre os parâmetros. Ou seja, a altura interna do brise que a gente descobriu é a altura do nosso painel. Então eu vou ali, ajusto a cota do eixo, do parâmetro de eixo e deixo na metade. Vocês lembram que o painel estava com 50, né? Então a metade é 25. Vou em copiar, jogo a matriz exatamente ali para o cantinho. Faço a cópia ali. E quando eu seleciono a cópia e clico na cota da matriz, eu consigo criar um parâmetro para ela também. E é muito importante desmarcar a opção de anexar ao final, porque a gente vai anexar sempre dentro. O primeiro e o último painel são fixos. Então, criando um parâmetro ali de quantidade de painéis, a gente depois vai jogar esse plano para o canto, mas basicamente é criar esse parâmetro de quantidade de painéis ali, entrando no grupo e editando a família. A gente vai desmarcar a opção de aberto a 90 graus e vai deixar somente o fechado, que vai facilitar o nosso trabalho agora. Então, a quantidade de painéis já é um parâmetro, já temos a matriz aplicada, temos o parâmetro de eixo, e agora a gente vai criar um novo parâmetro, que é a largura do painel dentro do brise. E essa largura do painel também vai ser uma continha. Que vai ser, basicamente, abrir parênteses, né? E aí a gente vai pegar o brise, comprimento interno, e vai dividir pela quantidade de painéis. E aí a gente tem que escrever o parâmetro sempre igual, tá ali na parte de parâmetros. Aí a gente coloca a barra, que é o que representa a divisão dentro do Revit, do jeito que eu montei o parâmetro lá, de painéis. Então, brise, comprimento interno, foi resultado de uma conta dividido pelo parâmetro da matriz ali, que é a quantidade de painéis. Beleza, a gente edita ali o grupo, porque a gente vai editar a família, e a largura do painel a gente vai associar também. Então a gente clicando ali no quadradinho, a gente associa a largura do painel, que a gente acabou de criar, e aplica. Pronto, parece que deu tudo errado, né? Aguenta firme aí que vai dar certo. A gente salva a alteração do grupo, a gente vai em planta e vai reposicionar esses painéis aí, são os dois que a gente criou. O parâmetro de eixo a gente vai ter que ajustar o cálculo dele, né? Porque até então ele não é uma conta. Então qual vai ser a conta? Basicamente, o eixo desse painel vai ter que ser sempre a metade da largura. Então a gente vai ter, abre parênteses, largura do painel, porque eu sempre vou ter que manter o primeiro e o último painel fixado. E ele vai ter que estar sempre fixado ao eixo. Então vai ter que ser sempre a metade da largura. Então vai ser dividido por 2. Porque eu tenho ali brise largura do painel
que é a largura que eu sempre vou ter, que é um valor X, que eu nunca vou saber, vai ser resultado do comprimento, dividido pela quantidade. E quando eu coloco mais painéis ali, ó, ele sempre joga dentro, ele nunca joga para fora. Mas vocês percebem que o primeiro painel tá fixo? Tá sempre fixo, ele não move de lugar. Então a gente vai ter que fazer a mesma coisa com o último painel também, associar o parâmetro de eixo nele. Então eu entro no grupo, no último painel, ativo 90 graus ali a abertura só para facilitar pegar o eixo, e aí eu vou prosseguir com a formatação e aplicação do parâmetro. Então eu aplico bem no centro. E aí eu crio o parâmetro de eixo, clicando na cota e associando ela ao parâmetro de eixo. Pronto. Agora o meu primeiro e o meu último painel estão associados através do meu parâmetro de eixo. Então você está vendo que agora ambos estão fixos. E lá no começo da matriz, quando eu tirei aquela opção de anexar ao final, ele joga sempre dentro. Então tá sempre tudo juntinho. Independente dos valores que eu coloco ali de comprimento externo, ele sempre vai ajustar para mim. Porque tudo é resultado de uma conta. Então ele sempre vai pegar o comprimento, aí ele vai achar o comprimento interno, vai dividir pela quantidade de painéis. O eixo que vai manter o primeiro e o último painel vai estar sempre associado à metade do valor resultante. Então tá tudo amarrado. Então sempre quando eu aumentar a quantidade de painéis em relação ao comprimento interno, ele vai redimensionar. E não só fechado, ele redimensiona em todos os sentidos de abertura. Porque isso é importante quando eu estou fazendo um layout arquitetônico, eu ter a projeção que o meu brise vai ocupar no piso. Não posso ter nada ali, um sofá, não posso ter nada. Então qual a distância que o meu mobiliário interno vai precisar ter da minha parede de brise, por exemplo. Então eu editando o grupo, entrando na família e modificando ali a quantidade de painéis e deixando a abertura a 45 graus, eu vejo que todo sentido de abertura redimensiona junto. Porque quando a gente criou o painel lá no começo, as rotações também estavam associadas aos parâmetros de altura e largura, que foram reassociados agora aos novos parâmetros internos do brise. Então eu vou prosseguir fazendo os ajustes, só vendo se está tudo funcionando, se os parâmetros, né? Se a quantidade de painéis está replicando, se a altura está sendo respeitada. Então, basicamente o que nós vamos fazer agora é relinkar, reassociar os parâmetros do painel ao parâmetro do brise. Porque até agora a gente estava entrando no grupo para poder editar a abertura. Isso não é legal. Então o que a gente vai fazer? Recriar aqueles parâmetros de visibilidade. A gente vai trazer eles para o brise e vai associar aos parâmetros do painel, para que eu não precise editar família e mudar a visualização lá, entendeu? É só clicar na família e mudar a visualização do projeto. Então eu vou reassociar esses parâmetros. Então basicamente eu crio com o mesmo nome, e só que em vez de ser painel, vai ter brise na frente. Dou um OK, entro na família, edito ali e aí basicamente clico no quadradinho e reassocio ali a abertura 45 graus, reassocio a abertura 90 graus do painel ao brise, que é para eu poder controlar o painel sem precisar entrar na família lá do brise, sem precisar ficar editando a família, entendeu? Esses parâmetros vão aparecer lá nas propriedades da família. Por isso que eu tenho que reassociar eles aqui. Então agora eu não preciso mais entrar no grupo, tá vendo? Eu consigo fazer essa alteração do sentido de abertura somente aqui mesmo
no tipo de família do Breeze. Então fica mais fácil agora, né? Porque eu faço um link, um parâmetro no outro. Então a gente salva, né? Olha eu vivendo perigosamente. Já tem 40 minutos, mais ou menos, que eu tô aqui. O primeiro e o último estão fixos. Vamos fazer igual a gente fez lá no início da primeira família, né? A gente precisa criar agora parâmetros do perfil que vai receber, que vai segurar todos esses painéis, né? Pra gente finalizar o caixilho. Então eu traço os planos, mesmo esquema. Crio a cota de equidistância para manter a proporção. Sempre metade do valor que eu digitar no parâmetro vai metade para um lado, metade para o outro. E aí eu vou só associar essa cota ao parâmetro que eu já tenho. Poderia criar outro? Poderia. Mas a preguiça fala mais alto. Então vai ser isso aí mesmo. Humor. Precisa disso, né? Vamos na vista frontal. E como a gente tinha feito as extrusões lá no painel, a gente vai fazer aqui. Clica no plano, trava com cadeado. Clica no plano, trava com cadeado. Clica no plano, trava com cadeado. E assim vai indo. Até finalizar o desenho de toda a extrusão. A gente muda ali a visualização, altera o detalhe, deixa alto. Vamos em planta e vamos fazer igual a gente fez antes. Joga no plano a face, trava com cadeadinho. Pega a outra face, leva até o plano que a gente criou, que tem o parâmetro, e trava com cadeadinho. Beleza, vamos aumentar a visibilidade ali, o detalhe também, melhorar a visibilidade do detalhe. Bom, agora a gente vai só conferir, ver se essa extrusão está respeitando. Vamos mudar aqui para 0.25. Tudo associado. Vamos ver se a altura externa, comprimento externo, a altura externa está rolando. Então a gente já viu que o nosso Breeze ele alterna o sentido de abertura. Isso vai ser interessante depois para estudo solar. Tudo que está no painel vai precisar ser reassociado aqui, tá? Para que a gente consiga editar depois. Então, clicando na extrusão do perfil estrutural, a gente vai criar o material dele. Então, vamos lá. Breeze. Material perfil estrutural. Basicamente, agora a gente vai criar os materiais aqui novamente. Os parâmetros de material, só que do painel, para a gente reassociar. Então é só clicar ali no parâmetro e embaixo duplicar. E a gente vai criar o material do perfil do painel. E aí depois o material da chapa do painel. Uma vez criado, a gente dá um OK. Entra no grupo
grupo da matriz, clica na família e a gente vai reassociar. Então é só ir no parâmetro, no quadradinho na lateral, com um botãozinho, e vamos associar o parâmetro que a gente criou. A gente associa o Breeze perfil. Bom, agora a gente vai criar os parâmetros, os outros elementos do painel, né? Então a gente precisa agora da espessura da chapa e também das dimensões dos perfis. A gente precisa referenciar isso também para a gente conseguir editar isso em projetos sem precisar necessariamente ficar entrando na família e editando. Então, o mesmo esquema de todos os parâmetros que a gente referenciou. A gente vai lá e faz o link com o parâmetro novo que a gente acabou de criar. Esse errinho que deu aí é só porque, eu não sei se vocês perceberam, quando eu criei o parâmetro lá no Breeze, eu criei o parâmetro e deixei o valor zerado. Então por isso que a chapa sumiu. Então se eu coloco o valor aqui de 0,25, a chapa volta. Então fica a dica aí, toda vez que vocês criarem um parâmetro novo e for associar um parâmetro de uma família já existente, deixa um valor para não dar esse erro, tá? Então vamos lá novamente criar os dos perfis agora. Então a gente precisa criar do painel, né? A altura do perfil e a largura do perfil. Então vamos lá, cria a largura do perfil do painel. Coloca o valor, aprendemos a lição, duplica e vamos mudar só a altura. Agora a gente entra lá no grupo novamente da matriz, clica na família, editar e vamos associar a altura do perfil e largura do perfil. Então, a altura do perfil do painel e vamos associar a largura do perfil. Pronto. Agora a gente só vai conferir e ver se essas associações que a gente fez tá rolando. Então a altura do perfil do painel, vamos alterar a medida. E o painel ajusta ali atrás, a gente não precisa mais ficar entrando no grupo, tá vendo? O perfil foi para 10 centímetros. Vamos mudar agora para a largura do perfil. Vamos ajustar agora. Vamos colocar para 10. Olha lá. O perfil muda para 10. Vamos mudar para o que estava. Para efeito de carregar lá em projeto, eu gosto de deixar sempre menor, tá? Não gosto de deixar uma família salva muito grande, porque quando carrega dentro do projeto ela fica imensa. Então eu faço esse ajuste aqui, deixo só para 2 painéis, deixo com 1 metro de comprimento por 3 de altura, salvo. E aí agora o que a gente vai fazer basicamente é colocar uns controles. Esses controles, sabe quando você coloca uma porta em projeto e aí tem aquelas setinhas em azul? Ah, espelha para um lado, espelha para o outro, espelha para cima, espelha para baixo. Então basicamente é isso. Eu basicamente no dia a dia de projeto raramente uso. Eu só uso em elementos que fica mais fácil, tipo porta, janela. Agora para as outras famílias
Não sei se rola muito bem não. A tecla espaço já rotaciona bem. E aí eu vou com a linha de símbolo criar uma seta, né? Porque como o nosso painel ele cresce da esquerda para a direita, eu preciso que isso fique visível no projeto, mas que isso não saia nas pranchas. Então eu vou criar essa seta aqui e eu vou colocar ela como linha invisível. Então o que vai acontecer? Eu só vou ver essa seta quando eu clicar no meu painel, que ela vai aparecer acesa. Mas quando o meu painel tiver num projeto e for impresso ou feito um PDF, essa linha não vai aparecer. É mais para orientação na hora de fazer os ajustes lá em projeto. Então a gente cria agora um novo projeto e basicamente o que eu vou fazer agora é um contexto. Então eu vou criar uma edificação, então estou criando um contexto topográfico, vou ajustar, vou criar pisos, níveis, porque a melhor forma da gente ver a aplicação dessa família que a gente criou é numa edificação, para a gente entender como é que isso funciona, as possibilidades, alterar a cor, material. Então, já que eu estou ensinando um elemento arquitetônico, nada melhor que um contexto arquitetônico para explicar, né? Prédio bem Vila Madalena que eu vou fazer agora. Uma vez criado o contexto, é só carregar no projeto e ele vai funcionar como uma família como qualquer outra. Olha lá, clicando, ó, aparece as setinhas. Tá vendo aquela seta que a gente criou com a linha invisível? Então eu vou fazer a medição da minha parede, tem 32 metros. Então eu vou entrar na família e vou colocar ali, ó, o comprimento externo de 32 metros. Como eu só tenho 2 painéis, eles vão ficar imensos, né? Então o que eu vou fazer? Ali embaixo, lembra do parâmetro da matriz? Ele aparece para mim. Tem hora que eu fico com o mouse passeando. Então eu vou colocar mais ou menos uns 20 e poucos painéis, ó. Tá vendo? E aí se você fala assim, eu quero um painel com mais ou menos tanto, que ele sempre vai fazer essa divisão. Então ele mostra ali para você a largura do painel, tá vendo? 1.39 agora. Então se eu quiser uma medida menor ou maior, é só eu ir mudando a quantidade de painéis. Lembrando que ele sempre vai fazer a divisão em relação ao tamanho final que eu tenho do painel. Ele sempre vai fazer certinho essa divisão. Tudo automático. Olha lá, foi para 1.14. Então cada painel desse tem 1,14 m em 32 metros. Ótimo. Então agora em corte eu vou ajustar ele. Vou pegar a altura que ele tem que ter, que é 4.85. Então ali na altura externa 4.85. Vou aplicar. E aí eu vou mover, né? Desse jeito que eu tô movendo não é o melhor jeito de mover. O melhor jeito de mover é ativando a abertura 90 graus e deixando com o alinhador ali certinho, né? Esqueci o nome agora da opção ali. Que é isso que eu vou fazer agora. Eu vou deixar ativado 90 graus. Abertura 90. Só para poder posicionar melhor. Também tem como não deixar nada, vocês viram, né? Se quiser deixar sem nada, tem como. Tá vendo? O melhor jeito é deixando 90 graus ativado para poder posicionar. Mas por que eu não fiz isso? Pura e simplesmente burrice. Não lembrei. Acontece. Sou gente como a gente e é isso aí. Eu vou copiar para todos os pisos, mas os outros pisos têm um pé direito menor. Então eu venho selecionando todos. Claro. Já vou adiantar que eu fiz errado essa medida também de altura. Não sei porque eu coloquei 3,55, delírio da minha mente, mas depois eu arrumo.
Eu venho editar ali, ó. Duplico, que o do terra é um tamanho, dos outros pavimentos é outro. Só que eu vou colocar 3,55. Mas não é 3,55, é 3,35. Vocês viram lá, né? Tá vendo, ó? Tá errado. Porque eu sigo a modelagem. Foi errada. Só vou arrumar depois. Basicamente o que eu vou fazer agora é ir brincando com ele, ajustando, seleciono um ou outro, vou alternando a cor. Depois, né, eu vou alternando no sentido de abertura também. Esse é o momento em que eu vou ver que tá errado, né? Depois que eu já espelhei ele pro outro lado, faço um corte no outro sentido, eu vejo que ele tá entrando na laje, ó. E aí, como ele tá entrando na laje, eu tenho que fazer esse ajuste. Aí eu vou lá e arrumo. Bato a cota servo e venho arrumando o restante. Olha lá, 3,55 era 3,35. Erro de percurso, acontece. Gente como a gente, pô, tem que deixar esses erros aí. Esse pessoal que grava videoaula e deixa tudo certo, não existe isso. Tem de cagada por trás, não tá escrito. Tá vendo? Tudo passando. Então é só clicar na família ali, faz a alteração para 3,35 e é isso. Se o objetivo fosse entrar um pouquinho na laje, né? Beleza, mas não é. Eu vou prosseguir agora só para fazer a modelagem do contexto e aquilo. Entra na família, altera o tamanho, muda a quantidade de painéis e vai fazendo. Vai terminando de ajustar o contexto. Aí ali os materiais que a gente tinha associado nos parâmetros, só a gente vem aplicando os materiais que a gente quer agora para cada item. Se eu tivesse mais objetos dentro da família do painel e mais objetos dentro da família final do Breeze, eu ia ter mais elementos para alterar material agora. Poderia já ter criado os materiais lá na família e já ter associado? Poderia também. Vamos supor que você trabalha num escritório e aí você tem painéis que são específicos de uma madeira X, né? E você sabe que esses painéis utilizam na maioria dos projetos. Então você já poderia deixar parametrizado. Pronto, só chegar, coloca no piso, coloca o tamanho, vai ajustando a quantidade de painéis ali e vida que segue, entendeu? Facilita a vida. Mas no meu caso aqui é mais para didática mesmo, explicar. Então eu deixei tudo em aberto ali, só a opção de criar os parâmetros. Então depois eu vou no nono pavimento e faço uma modelagem no local. E aí eu vou explicar um conceito agora de modelagem no local utilizando esse pilar estrutural. Quando eu faço essa extrusão no nono pavimento, por que eu fiz no nono pavimento? Porque é o pavimento mais estreito. Então o pilar vai nascer do último até o nono. Se eu fizesse no térreo, eu não ia conseguir ver o nono, a não ser que eu colocasse uma subjacência do nono. Mas aí no caso eu achei mais prático ir na planta do nono pavimento logo e já fazer o pilar lá. E aí eu crio o parâmetro do raio, que eu não vou usar, só para explicar que há a possibilidade de diminuir essa circunferência
E aí eu crio depois o parâmetro do material. Do mesmo jeito que a gente cria parâmetro desde o começo do vídeo, sem muito segredo até aqui. E aí eu copio esse pilar e jogo lá pro térreo. Apago ele daí, porque eu vou explicar um conceito de modelagem no local agora. A modelagem no local, ela, mesmo com parâmetro, ela se aplica a cada modelo isoladamente. Então, se você copiar esse pilar aí, ele vai vir com a última configuração de parâmetro. É como se cada um tivesse uma... É como se cada um tivesse... É como se fosse uma duplicação de família, entende? A diferença é que cada uma dessas cópias vai seguir os seus próprios parâmetros. É diferente de eu copiar uma mesma família várias vezes no projeto, e quando eu alterar as configurações de uma ali em propriedades, ele muda de todas as cópias. O modelo no local não é assim que funciona. Mesmo que ele tenha parâmetros, cada cópia vai ter o seu. Então, basicamente, eu vou seguir alocando os pilares aí, e aí eu preciso que esse pilar ele entre na terra, porque ele vai estar linkado na nossa fundação. Então vamos criar aí um parâmetro associado ao início da minha extrusão, que vai ser negativa, porque a minha extrusão está associada ao nível, que é o térreo. Você lembra que eu joguei o pilar pro térreo? Então ela começa no térreo, que é o 0 da família. Então quando eu colocar ali um parâmetro, depois que eu criei esse parâmetro associado ao início da extrusão lá dentro do modelo, eu vou vir aqui no corte, só ver mais ou menos a profundidade que eu quero. Então mais ou menos uns 3 metros de profundidade. Aí eu vou clicar na família e vou colocar ali, ó, no pilar nasce o parâmetro -3. O que ele entende? O 0 é o plano de trabalho que foi inserido da família ou que foi criado. Do 0 para baixo é onde nasce, é o início. Pode ser negativo ou positivo. E do 0 para cima é a altura que eu coloco. Então eu tenho essa relação de negativo e positivo, e funciona para outros tipos de família também. Então você vê que a partir do térreo é a mesma medida que eu coloco de altura, e do térreo para baixo é onde nasce, é negativo. Então ele entende. Não é como se sempre começasse abaixo ali. Deu para entender essa relação? Espero que sim. Espero que vocês tenham entendido. E você lembra das cópias que eu fiz? Todas as famílias ali têm, teoricamente, os mesmos parâmetros, mas elas não seguem, porque cada cópia vai ter as suas alterações individuais. Então, se eu fiz uma alteração drástica assim, e eu quiser que replique, eu tenho que fazer isso que eu estou fazendo agora, que é um grupo com essa modelagem no local dentro. E aí, toda vez que eu copiar no meu projeto, os parâmetros dessa modelagem vão ser aplicados às outras cópias, porque não é necessariamente uma modelagem somente, e sim um grupo com uma modelagem dentro. Então o que vai ser copiado é tudo aquilo que o grupo traz. Então se uma modelagem dentro do grupo se altera, aonde esse grupo tiver copiado, ela vai seguir essa alteração. É o mesmo esquema de componente no SketchUp, o mesmo esquema de bloco no CAD, o mesmo esquema. Funciona igual. Porque às vezes eu acho que eu me enrolo na explicação, gente. Ainda tô tentando me achar. Ainda bem que vocês conseguem ver a minha tela, que se depender só de mim explicando, vocês estão lascados. Então eu vou seguir aí, basicamente, só configurando níveis para poder melhorar o contexto, fazer os renderzinhos que vocês viram no começo. Faço o volume do reservatório, gente, sério. Todo conceito arquitetônico, tudo já tem que pensar em reservatório. Isso é uma carga considerável na estrutura. Então você já tem que pensar aonde você vai ficar posicionado. Então eu fiz questão de modelar o reservatório para isso. Entendeu? Toda edificação tem área técnica. Então tem que pensar nisso. Shaft, aonde que vai passar a tubulação. Então eu vou prosseguir aqui com o estudo solar bem basicão, só para mostrar como é que a gente consegue calcular assim, né? Visualizar a trajetória da luz natural dentro da nossa edificação, só mudando o estilo de abertura ali. Isso é muito bom, porque se eu estou projetando um edifício comercial, por exemplo, um escritório e etc., para eu saber se vai ficar batendo muito sol na minha equipe, né? A galera que vai trabalhar ali vai trabalhar o sol na cara o tempo todo. Então eu já
consigo bolar soluções arquitetônicas para poder lidar melhor com essa construção. Bom, então basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que o vídeo tenha ficado legal. Espero que tenha dado para entender tudo. Eu tô me esforçando muito para poder fazer esses vídeos acontecer. O vídeo ficou aí com mais de 1 hora. Então podem ter certeza que se o vídeo for com mais de 1 hora, eu gastei pelo menos aí uns 3 dias para poder bolar, porque tem que ajustar áudio, gravar a tela certinho, pensar muito bem na construção da família antes de postar aqui na internet, porque senão quando vocês forem reproduzir isso em casa ou em aula ou em qualquer lugar, isso pode dar problema, se eu não tiver pensado em explicar tudo corretinho, fazer tudo certinho. Então, se você gostou, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, me ajuda aí nessa caminhada. Porque se eu depender só do mercado de trabalho, eu tô lascado. Tô lascado porque foi 5 anos de graduação para virar youtuber. Bom, pessoal, as dicas finais agora são sobre a organização dos parâmetros. Quando a gente está em projeto e clicamos ali numa das famílias, a gente vai em editar tipo, os parâmetros que a gente controla as famílias, ou seja, aqueles parâmetros que não são resultado de fórmula, os de aberturas, de quantidade de painel, comprimento externo, altura externa, né? Altura de perfil, largura de perfil, esses parâmetros estão misturados ali com parâmetros que a gente não consegue editar e isso dificulta tanto a organização de olhar mesmo, quanto o dia a dia da família, né? Porque os parâmetros que a gente edita ficam lá embaixo. Então o que a gente faz para poder resolver isso? A gente vai em editar família e depois que a gente entrou na família, a gente vai na parte de propriedades ali e vai em tipo de família. Então basicamente os parâmetros que estão em preto escuro ali que a gente consegue editar, a gente vai ali embaixo na opção de mover e move eles para cima. Todos eles, a gente deixa eles agrupadinhos. E aí para a gente colocar esses parâmetros lá em restrição, o que a gente vai fazer basicamente é no lapisinho editar e alterar o grupo em que esses parâmetros estão associados e colocar esses parâmetros no grupo de restrição. E aí a gente consegue jogar todos eles para um mesmo campo de edição. E aí a gente continua fazendo essa organização desses parâmetros, colocando ali a quantidade de painéis como o primeiro item, porque é o primeiro item que a gente edita. Depois que a gente coloca o comprimento externo e a altura externa, a gente vai alterar a quantidade de painéis até chegar na quantidade de painéis que a gente almeja, mais ou menos, né? Então fica legal essa opção ali no começo. E a próxima dica é sobre o entroncamento entre a estrutura. Então, uma vez que você colocou ali os brises nos lugares que vão ter brise, se é que esses brises vão se encontrar em algum momento, pode ser que você tenha só uma face da casa ou do prédio e aí ocupa toda essa abertura. No caso hipotético aqui, a gente tem brises que estão se encontrando. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher qual perfil vai ficar interno, qual vai ficar externo, ou se os perfis vão ficar encontrando um no outro, achar essa distância entre os perfis que fazem a função de estrutura ali, os perfis que a gente colocou de borda. E agora sim, agora acabou. Então curte, compartilha, deixa seu comentário aqui e até o próximo vídeo.